Boa noite. Hoje eu vim falar sobre ação revisional de veículos. Primeiramente, eu vou explicar um pouquinho sobre o contrato de financiamento. O contrato de financiamento, então, de veículos, ele pode ser considerado abusivo quando as cláusulas são prejudiciais ao consumidor de forma excessiva, desequilibrada ou ilegal. Algumas das práticas consideradas abusivas nos contratos de financiamento incluem os juros abusivos, que são quando os juros cobrados são muito acima da média de mercado ou extrapolam o limite estabelecido pelo Banco Central. As tarifas excessivas, que são quando as taxas cobradas pelo banco ou pela instituição financeira são muito elevadas sem justificativa razoável. Quando há cláusulas contratuais abusivas, que são cláusulas que desfavorecem o consumidor de forma desproporcional, como a renúncia de direitos, a limitação de responsabilidade ou a restrição ao direito de defesa. Ainda é considerado abusivo a cobrança de taxas ilegais, quando a instituição cobra taxas que não estão previstas em lei ou que não foram acordadas entre as partes. Caso o consumidor perceba que o contrato de financiamento possui cláusulas abusivas, ele pode buscar orientação jurídica para tomar as medidas cabíveis, como a ação revisional de contrato ou até mesmo o cancelamento do contrato. A ação revisional de veículos, ela é um processo judicial, então, que tem como objetivo revisar as cláusulas contratuais deste contrato de financiamento. Esse tipo de ação é utilizado quando o consumidor se encontra normalmente em dificuldade para pagar as parcelas do financiamento e deseja renegociar as condições do contrato. Porque quando ele procura a instituição financeira para renegociar, ele descobre que fica impagável o contrato. Também é usada a revisional quando o consumidor acredita que está sendo cobrado indevidamente por taxas, juros abusivos ou outras irregularidades. Antes de ingressar com a ação revisional de veículos, é importante que o consumidor procure o banco ou a financeira responsável pelo financiamento, ou ainda o seu advogado, para que tente negociar, então, algo amigável, uma repactuação do seu contrato. Caso, então, não seja possível chegar a um acordo, o consumidor pode buscar, então, um advogado para ingressar com a sua ação revisional. O processo de ação revisional de veículos, ele pode ser complexo e, por vezes, demorado. E, por isso, é extremamente importante contar com o acompanhamento de um advogado especializado na área. Em geral, o contrato, dentro do processo, ele é apresentado para o juiz juntamente com um cálculo detalhado, onde ele pede justamente a revisão daquelas condições, demonstrando nesse cálculo e num parecer contábil todos os excessos, equívocos, né, ou abusividades encontradas naquele contrato. Durante o tempo do processo, é bem comum que o banco procure para fazer um acordo de quitação do veículo e normalmente este acordo traz uma boa economia para o cliente, trazendo para ele até a quitação de veículo por 80% menos do que o contrato previa. No curso do processo, o juiz ainda pode, ao analisar os valores do contrato e verificar que de fato tem abusividade, ele pode determinar a revisão de todas as cláusulas, redução de juros ou até anulação de taxas consideradas abusivas. Também vale dizer que com uma ação revisional existe grande possibilidade de você impedir que o banco faça a busca e apreensão do seu veículo. Porém, é necessário fazer algumas observações, visto que existem muitos artifícios que o banco pode utilizar para contornar essa situação. A realidade é que quando você entra com uma ação revisional, você faz um pedido liminar, que, se atendido pelo juiz, você poderá ter diversos benefícios, dentre eles o de fazer o pagamento em juízo e o de proteger o seu bem da busca e apreensão. Mas é importante ressaltar que a ação revisional de veículos não é uma garantia de que o consumidor conseguirá a redução das parcelas do seu financiamento ou a anulação das taxas consideradas abusivas. Cada caso é único e deve ser avaliado individualmente pelo advogado responsável. Caso você tenha alguma dúvida, nos chame
por favor, no privado. Uma boa noite.